Além do expediente, expediente é isso aqui, ó, onde os nomes de quem trabalhou no livro, de quem escreveu o livro, de quem traduziu o livro, quem editou o livro, o que é o livro, vem tudo aqui, ficha catalográfica e esses cargos e nomes, endereços e tudo mais. Você sabe, você reconhece o expediente que eu estou mostrando aqui? Eu conheço. E é engraçado que eu não lembrei de falar sobre esse livro, a partir onde eu sou autora. Pois é, então. Pensei em tantos livros e não pensei neles. Enfim, é por isso que eu coloquei logo de cara, porque esses dois livros, Chacaritas e Gambuzinos e Gravidade, que saíram pela editora Patuá, são de autoria da Ellen Maria Vasconcelos, e ela vai falar não desses livros hoje, ela vai falar dos livros em que ela aparece como editora, revisora, tradutora, preparadora, blá, ela faz tudo nesse mundo do livro. E é a primeira entrevistada que se recusou a escolher um só. Tá bom, eu aceito. Pode mostrar quantos você quiser, Ellen. Em que expedientes você anda frequentando aí? Tá bom. Para falar sobre isso, eu já vou querer mostrar as capas, porque a gente tem orgulho, né? Não são só meus, né? Tanta gente que participa na produção desses livros. Então, eu queria falar primeiro como autora não, como editora. Eu trabalhei como editora didática durante muitos anos, ainda faço alguns freelinhas, mas saí um pouco desse mercado, mas com certeza a coleção que eu mais gostei de fazer foi essa coleção, que é uma coleção de biografias em quadrinhos e em inglês. Então, eu consegui, e está na Amazon, ou seja, está vendendo para o mundo inteiro, e tem livros que talvez sejam super conhecidos, ou pessoas ali que sejam super conhecidas, como a Mary Curie, que já tem várias traduções, várias biografias no mercado, mas agora em quadrinhos e com só ilustradores brasileiros. Isso que é muito mais legal, né? E também escrito por autores brasileiros. Os quadrinistas, todo mundo que participou do processo é brasileiro, alguns muito premiados, como Jefferson Costa, que já ganhou Jabutis, é o cara, e ele fez logo o do Fela Kuti, ele fez a biografia. Todo ali a ilustração dos quadrinhos. Mas, assim, o que eu acho muito legal é levar, por exemplo, Chico Mendes, levar Milton Santos, e levar, inclusive, Desquadro, que isso eu sei que não existe nem nos Estados Unidos, né? Levar as 4 congressistas americanas em versão quadrinhos, né? E como é que elas surgiram, qual que é a biografia delas, como é que elas chegaram ali no Congresso, né? Então, essas histórias todas, que nem da Kyujin, que é uma feminista do início do século XX, do finalzinho do século XIX, na China, que foi degolada aos 30 e poucos anos, mas que tudo aquilo que ela pregou ali, que ela lutou, serviu para a mudança de várias leis na China, por exemplo. Então, enfim, eu sou muito orgulhosa dessa edição. E a edição vai todo o projeto, né? Vai todo o processo, vai desde o planejamento, de pensar o nome do selo, pensar o nome da coleção, pensar quem que eu quero chamar para trabalhar comigo, né? Até o livro pronto, até o livro impresso. Nossa, e qual foi o grande desafio? Você já tinha feito HQ antes? Não. E aí, como é que foi editar HQ? É muito diferente? É bem diferente. A gente tem que pensar no tamanho da página, que a gente já começa por aí, né? É um livrinho de 18 por 21. Depois a gente tem que pensar que cada quadrinho, por exemplo, cada página tem 6 quadros, mais ou menos 6 quadros. E aí depois a gente tem que pensar o tamanho do recordatório, quantos caracteres cabem no recordatório ou num balão de fala, quantos balões de falas a gente vai colocar ali no mesmo quadro ou então naquela página, né? E fazer a conta, né? Porque a gente também tem que pagar tanto o ilustrador quanto o narrador, né? Quem for criar essa história toda para fazer o quadrinho inteiro, né? E depois diagramar. É um trabalho totalmente coletivo. Nossa, onde entra conta, entra a escolha, né? Putz, isso Exato. aqui não vai ficar, isso vai ter que mudar, e daí Pois dói, não é. é? Dói. Dói, mas ao mesmo tempo, no final, a gente ali vai ajeitando até o livro ficar pronto e é sensacional. Alguns cortes desses, que são motivados, de repente, por orçamento, acabam dando certo também como conteúdo, porque te obriga a ser mais concisa, coisa desse tipo? E a gente está pensando também no público, né? Se a gente está pensando que é um público, querendo ou não, é um livro infanto-juvenil, então a gente tem que pensar o que vai entrar na vida do Fela Kuti, né? Porque é uma vida muito louca.
O que vai entrar ali do Chico Mendes? Então, a gente também tem que pensar, os cortes, sim, são em relação a orçamento, mas também em relação à faixa etária, né? Então, isso ajuda, acaba ajudando, de alguma forma, né? Que legal. Próximo. Agora, eu não como editora, mas eu como tradutora. Eu não tenho a capa ainda, porque ainda é um mistério. Vai sair no dia 31 de maio de 2022. Vai sair o livro que eu mais gostei de traduzir de todos, e olha que eu já traduzi autores que eu amo loucamente, que eu trabalho no doutorado, que eu trabalho na vida, que fazem parte de mim, mas o César Vallejo foi o cara. Todo mundo conhece ele pelos seus poemas, né? É um artista peruano. O livro dele de poesia acabou de ser lançado faz poucos meses, foi publicado no Brasil, pela editora 34, e agora vai sair o seu primeiro livro de contos traduzido para o Brasil, que já, na verdade, já é ali um compêndio do livro Escalas e do livro Fábulas Selvagens, que são de vários contos, microcontos e contos um pouco maiores. E aí, fazendo a tradução desse livro, eu percebi o quanto que a literatura fantástica surgiu muito antes do boom, a literatura latino-americana, né? E todos aqueles recursos estilísticos que a gente consegue ver nas vozes, né, do Juan Rulfo, do Gabriel Garcia Marques, do Vargas Llosa, e quanto que muitas décadas antes o César Vallejo já estava aí fazendo sua história e criando o seu nome, né, como principal poeta e um dos principais contistas latino-americanos, sem dúvida nenhuma. E que foi um desafio tremendo traduzir esse cara, que parece uma enciclopédia humana, em 1920. Pois é. E então, esse certamente foi o livro que eu mais gostei de traduzir, os livros que eu mais gostei de traduzir até agora. Próximo. Maria Martins, Desejo Imaginante. Imagino que alguns de vocês tenham visto já algumas obras dessa escultora maravilhosa, Maria Martins, muito conhecida, e ela ainda tem os meus dois nomes no meio, né? Eu sou Ellen Maria Martins de Vasconcelos, não é por conta dela, mas, olha só, é minha xará, ou eu sou xará dela. E eu fui uma das, porque é um livro bíblia, né? É um livro gigante, é um compêndio de vários artigos sobre a obra da Maria Martins, que é uma obra gigante, e muito linda, muito vasta, né? Ela passeou ali por Europa, Estados Unidos e Brasil e fez suas obras em todos esses lugares. E eu fiz a preparação da maioria desses contos, da introdução, da ficha catalográfica, inclusive, ali, de toda aquela bibliografia. E eu amei conhecer mais sobre essa mulher, que eu já era apaixonada desde dessa primeira obra, que é a obra mais famosa dela, né? Que está ali na capa, que é muito maravilhoso, Uma Impossível, né? O dos amantes ali e suas garras. Então, eu, como preparadora de texto, que é aquela segunda fase depois da tradução, que tem que trabalhar, né? Tem que fazer a verificação de dados, de bibliografias, inclusive, e eu amei. Mesmo assim, é muito trabalho, mas eu adorei ter feito e agradeço por terem me chamado para fazer esse trabalho maravilhoso. Saiu no ano passado. E, para terminar, eu, como revisora, eu revisei esse cara que é incrível, esse autor, o Huxley, muito conhecido pelos seus livros, né? Admirável Mundo Novo, A Ilha, e fizeram a Biblioteca Azul, selo Biblioteca Azul da Globo, fez esse livro maravilhoso chamado Moksha, que na filosofia hindu, é a mesma coisa que o Nirvana budista, assim, ou algo correspondente a isso. E é um livro, um compêndio também, eu gosto desses livros compêndios, essas antologias, e é um livro que tem cartas, tem pedaços de artigos que ele apresentou em congressos, sobre as coisas que ele pensava em relação, e os estudos, principalmente os estudos, porque ele foi um cara muito estudioso, um gênio, de fato, em relação aos estudos psicodélicos há muito tempo atrás, né? Quando estavam surgindo ainda essas ampliações da consciência em relação aos psicodélicos. E é um livro muito, muito interessante mesmo, assim. A conversa que ele vai criando e a evolução mesmo, porque é cronológico. E aí a gente chega no final e a gente só quer abraçar o livro, abraçar ele e, se possível, ali tomar um chazinho de cogumelo. É bem legal. Entre todos esses livros que você trabalhou, como tradutora, como revisora, enfim, e como editora, você
elenca assim, o que é mais desafiador e o que é menos desafiador, ou são simplesmente desafios diferentes? Eu acho que são desafios diferentes. O trabalho da editora, eu como editora, é muito trabalho, porque desde o fato do planejamento, você fica muito tempo, você fica o ano inteiro trabalhando naquele livro. Como tradutora ou preparadora, você fica pouquíssimo tempo, você só faz uma fase daquilo. Mas é uma fase que você morre por aquele livro, né? Você vive aquele livro, você só respira aquele livro. Como editora, você está com aquele livro e aqueles livros durante o ano todo. Você consegue ali achar os seus respiros. Ai, cansei desse livro, vou trabalhar em outra coleção, vou trabalhar em outro didático, numa revista, enfim. Todos esses 1000 trabalhos que eu fazia como editora durante um ano. E é muito legal ver a evolução, passar por todos esses processos. E essas pessoas todas que você vai chamando para trabalhar com você. Que é muito trabalho, mas é um trabalho espaçado, mas parece que é pouco trabalho, né? Quando você vai ali passando pelo ano. Agora, quando você pega um trabalho de tradução, um trabalho de revisão ou preparação, que você fica ali focado, você tem um prazo muito específico e você não pode passar, porque você não quer perder aquela editora. Então, é muito trabalho também. Tudo muito trabalho. Imagino que também tem o contrário, que uma coisa alimenta a outra, né? É bem legal de ver, por exemplo, a preparação, que é ali o segundo trabalho, né? Depois da revisão, chega o livro para mim, e aí eu ia aqui na Livraria da Travessa, aqui em Lisboa, e encontrar o livro da Maria Martins ali sendo vendido. E eu não tive contato com o livro físico até então, né? Foi um ano ali que se passou até encontrar esse livro. O próprio livro do Huxley chegou na casa da minha mãe em São Paulo. Ali, e aí tá ali o livro físico, que eu participei de uma etapa dele, então é muito legal depois ver o trabalho, e as pessoas comentando, e as resenhas na internet, no Instagram, enfim, todas as redes, é muito legal de falar, nossa, as pessoas estão lendo o livro que eu participei, é muito legal. Muito obrigado, multi-editora, multi-autora e multi-tradutora Ellen Maria Vasconcelos.